Hoje no MPE na TV nós temos a presença do Procurador de Justiça, o Dr. Gerardo Heriberto Moraes. Ele é especialista na área criminal do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Doutor, é um prazer ter o senhor aqui para falar de um assunto que nós desconhecemos, na verdade, nós, os cidadãos, desconhecemos, que são os nossos direitos humanos. O senhor concorda? Sim, sem dúvida. É um prazer poder vir esclarecer para a sociedade o que são os direitos humanos, porque muitas vezes se distorce se entendendo que direitos humanos eles só têm um lado ou uma visão. Na verdade, direitos humanos têm que ter um sentido mais amplo de que são direitos básicos do ser humano, inclusive os direitos das liberdades de expressão, de ir e vir e outros. O senhor acha que é uma questão cultural mesmo, doutor? Uma pessoa que consegue se utilizar desses direitos humanos ou a que não? Eu diria que no aspecto cultural tem a ver mais essa questão dos direitos humanos em relação ao Ocidente, ao Oriente e à cultura de determinados povos, porque para alguns a pena de morte, a pena de chibatadas, por exemplo, isso não fere os direitos humanos para alguns costumes, para algumas culturas. Que faz parte de algumas culturas. Exatamente. Né? Então tem sim um lado cultural e tanto o oriental e o ocidental veem de forma diferente. Embora a ONU tenha uma declaração universal, mas nem todos os povos do mundo veem, de acordo com a sua cultura, os seus costumes, o mesmo enfoque para direitos humanos. E como é que a ONU fica nessa situação? É complicado, Bom, né? Nem todos assinaram convenções nesse sentido, exatamente por causa dos seus costumes, tradições e cultura. Direitos humanos. Todas as vezes que a gente fala sobre direitos humanos, ouve-se muito falar sobre direitos humanos, é quando uma pessoa vai presa, por exemplo. O cidadão cometeu algum crime, vai preso. Aí, a pessoa que está do lado de cá, a vítima, por exemplo, é a primeira que pode falar: bom, mas não vão fazer nada com ele, por quê? Por causa dos direitos humanos. O senhor acha que isso pode ficar meio desacreditado? Na verdade, na justiça penal brasileira, e essa situação felizmente já vem mudando desde 2008, com mais assento, com mais propriedade, há um menosprezo com a vítima, que o Código de Processo Penal chama de ofendido. Então, cuida-se muito mais dos direitos humanos do preso, do criminoso, e se esquece da vítima e dos seus familiares. Na verdade, falta esclarecimento para o cidadão, para aquele que é vítima de um crime, para que ele possa acionar. Na verdade, hoje, no Código Civil, no Código Penal, no Código de Processo Penal, já existem várias disposições legais que auxiliam e que ajudam a vítima de um crime contra o criminoso, contra os efeitos do crime. Talvez por isso dê essa impressão de que a vítima acaba sendo melhor assistida pelos direitos humanos, né, doutor? Na verdade é só uma impressão, né, de quem está de fora, né? Sim, é que existe mais organizações de defesa, mesmo oficiais, para o preso, mutirões, movimentos, do que em relação às vítimas em si, que se deixa para que a vítima procure seus advogados, ou apoio em amigos, nos familiares, e a vítima, sem saber do que hoje as leis lhe facilitam, lhe ajudam, ela acaba não se valendo do arsenal legal que tem à sua disposição. Acaba sendo uma questão de informação mesmo, né, doutor? Na verdade, hoje falta informação e que o próprio Ministério Público maneje em favor das vítimas esse arsenal legal. O Ministério Público, como defensor da sociedade, do cidadão, ele deve ser o primeiro a manejar em favor do cidadão esses instrumentos legais. Por exemplo, toda vítima ele tem direito de saber o momento em que o criminoso foi solto, no momento em que ele recorreu,
no momento em que saiu a sentença. É uma obrigação hoje que ele seja a vítima informada disso. Então, o Ministério Público, o promotor, deve requerer isso ao Judiciário para que o Judiciário informe a vítima tudo isso, porque hoje é mandamento legal. Para que ele esteja sempre informado. Sempre informado. Mas a população anda meio preocupada. A gente vai ouvir uma pergunta de uma pessoa das ruas. Nós fomos até lá e algumas pessoas fizeram algumas perguntas. Vamos ver? Vamos ver. Doutor, por que quando alguém mata um parente da gente, tem sempre o promotor para ajudar a família do marginal? Mas e a família da vítima, ninguém ajuda? Bom, na verdade, o promotor ele não ajuda o marginal. O promotor ele representa o Estado contra o ato criminoso daquela pessoa que cometeu o crime. Então, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele representa o Estado para que a vítima e seus familiares não façam justiça com as próprias mãos. Então, o Ministério Público tem que fazer esse papel de ir em favor da vítima, né, e procurando levar às barras dos tribunais à justiça a condenação, se for o caso, daquele que cometeu o crime. Bom, então está respondido, né, doutor? No próximo bloco, nós continuamos aqui a nossa conversa com o doutor Gerardo Heriberto Moraes e vamos falar um pouquinho mais a respeito de direitos humanos, criminalidade e a vítima. Até lá!